Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. Nós vamos iniciar, a partir de hoje, algumas ministrações a respeito do Salmo 91. Você sabe, né, que o Salmo 91 é o Salmo da proteção. E eu tenho certeza que nós estamos, neste momento, precisando da proteção do Senhor. E nós vamos, nessa primeira mensagem do Salmo 91, abordar do versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Até aí. Você sabia que há um lugar em Deus, um lugar secreto para aqueles que buscam refúgio? Nesse salmo, Deus fala de um local que oferece segurança e abrigo para o corpo. Habitar o abrigo do Altíssimo é a maneira do Antigo Testamento explicar a fé. É o exemplo mais intenso da pura essência de um relacionamento pessoal. No versículo 1, Deus nos oferece mais do que um refúgio. É como se Ele nos mostrasse a entrada da hospitalidade e nos convidasse para entrar. Deus tem um lugar secreto em seus braços, o qual nos protege das violentas tempestades do mundo em que vivemos. O lugar secreto, contudo, é condicional. Nesse versículo, Deus lista a nossa parte da condição antes que Ele mencione as promessas inclusas na parte que lhe cabe. É por isso que a nossa parte deve vir primeiro. Para descansar na sombra do Onipotente, devemos escolher habitar no esconderijo do Altíssimo. E depois nós vamos para o versículo 2. E eu pergunto, o que tem saído da sua boca? Note que o versículo 2 declara: Direi, é preciso aprender a verbalizar a confiança em Deus em voz alta. Basicamente, respondemos a Deus o que Ele nos disse no verso 1. Há poder em dizer essa palavra de volta para Deus. Não somos ensinados apenas a pensar na palavra, mas em declará-la. Por exemplo, o texto de Joel 3,10 ordena ao fraco que diga: Eu sou forte. Repetidamente, vemos grandes homens de Deus, como Davi, Josué, Sadraque, Mesaque e Abednego, declarando sua fé em voz alta em situações perigosas. Então repita assim comigo: Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Senhor e Deus, e em Ti coloco a minha total confiança. Você sabia que o poder de Deus é liberado quando dizemos isso em voz alta? Quando proferimos com convicção, colocamos-nos em seu abrigo. E ao verbalizarmos o seu senhorio e a sua proteção, entramos pela porta que leva ao esconderijo. Veja que no versículo 2 do Salmo 91, os pronomes meus e minhas repetem-se: o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Por quê? Porque o salmista levanta um clamor pessoal ao Senhor. E a razão pela qual confiamos é porque sabemos quem é o Altíssimo para nós. Esse verso faz uma analogia de quem Deus é: refúgio e fortaleza. O próprio Senhor se torna um campo de defesa para nós contra todos os inimigos invasores. Ele é a nossa proteção pessoal. Deus tem que ser aquele para quem devemos correr primeiro. Ele é o único que tem uma resposta para qualquer situação.
As ovelhas não possuem proteção real, a não ser o seu pastor. Na verdade, elas são os únicos animais que não dispõem de uma forma de se proteger. Não têm dentes afiados, não expelem odor forte para afastar os seus inimigos e tampouco emitem um balido alto, como, por exemplo, o latido de um cão. Por isso, a Bíblia afirma que somos ovelhas do Senhor. João 10:11 diz: Eu quero que me vejam como sua fonte de proteção. Eu sou o seu pastor. Perceba que aquilo que sai da sua boca em tempos de tribulação. E a pior coisa que pode ocorrer é falar alguma coisa que traga morte. Amaldiçoar não oferece algo com que Deus possa trabalhar. Esse salmo declara que devemos fazer exatamente o oposto: profetizar vida. Depois nós vamos para o versículo 3 do Salmo 91. O maligno sabe exatamente o que nos irá fisgar e que pensamentos colocar em nossa mente para nos levar até o laço. É por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2, nos versículos 10 e 11, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E então o apóstolo Paulo declara: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Deus não nos livra do laço do passarinheiro, Satanás, mas de acordo com a última parte do versículo 3 do Salmo 91, ele também nos livra da peste perniciosa. Uma peste é qualquer doença mortal. É uma enfermidade que se aloja no corpo de alguém com a intenção de destruir. No entanto, Deus afirma que nos livrará desse mal, o qual vem para nos matar. Há todo tipo de inimigo, tentações, males espirituais, males físicos. Eu pergunto, você sente algumas vezes que há oposição te cercando por todos os lados? O versículo 3 do Salmo 91 dirige-se aos intentos dos inimigos para atingir o lado físico e o espiritual. Mas Deus garante livramento de todas as variedades de mal. Muitas vezes, na guerra, existem armadilhas, as quais podem brincar com a mente humana e acarretar tragédias em que pessoas inocentes são mortas. As Escrituras referem-se a isso também. Quando, por exemplo, Jesus enviou seus discípulos, ele deu a seguinte instrução: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sê prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10, 16. É uma orientação interessante. Ser prudente como a serpente, para não sofrer danos, mas inofensivo como as pombas, a fim de não causar males. Isso abrange o mal em duas direções. Temos que nos apropriar dessa promessa, para que Deus nos proteja de sermos atingidos e também atingir pessoas inocentes. Note o duplo livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Isso cobre o livramento da tentação e do perigo. É parecido com a oração do Pai Nosso, que diz: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, versículo 13, primeira parte. E agora vamos para o versículo 4 do Salmo 91, que fala para estarmos debaixo das suas asas. Há uma diferença entre estar sobre as asas do Senhor e debaixo delas. A sua promessa no Salmo 91 não se refere às asas para voar, mas sim às asas que dão refúgio. Uma indica força e conquista, mas a outra denota proteção e familiaridade. Estamos todos protegidos debaixo das asas?
No versículo 4 está declarado que ele nos cobre com as suas penas e sob as suas asas encontramos refúgio. Mais uma vez, cabe a nós tomar uma decisão. Acharemos descanso sob as asas do Altíssimo se procurarmos isso, ou melhor, nós precisamos correr para Ele. Assim, o Pai nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. Em Mateus 23, versículo 27, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Perceba o contraste entre a vontade de Deus e a nossa falta de vontade. O querer dele contra o nosso não querer. O eu faria dele contra o nosso não iremos. Em outras palavras, há uma proteção que nos é oferecida, mas nós não aceitamos. É interessante que Jesus usa a correlação do amor materno para demonstrar o seu apego a nós. Há uma certa impetuosidade no amor materno, o qual não podemos ignorar. O Pai está profundamente comprometido conosco. Porém, ao mesmo tempo, poderemos rejeitar os seus braços estendidos, se quisermos. Está disponível, mas isso não é automático. Deus não corre aqui e ali, tentando nos cobrir. Ele diz: eu fiz com que a proteção se tornasse possível. Isto com a fé. O inimigo tem que enfrentar Deus para tentar nos atingir. Na segunda parte do versículo 4 do Salmo 91, nós vamos ver que Deus é a nossa fortaleza. A verdade de Deus em suas promessas é o nosso escudo. Ele não é verdadeiro apenas para conosco, mas também em relação às promessas que fez. Deus conhece tudo sobre as nossas fragilidades, e foi por isso que ele enviou seu Filho. Não podemos mais ganhar ou merecer essa proteção, assim como não temos condição de ganhar nem merecer a salvação. O principal é que, se escorregarmos e cairmos, não poderemos permanecer no chão. É necessário que nos levantemos, arrependamo-nos e voltemos para debaixo do escudo protetor. Ainda bem que o versículo 4, segunda parte do Salmo 91, afirma que a fidelidade do Senhor, e não a nossa, é o nosso escudo. E a Bíblia também fala em 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Com isso, nós vemos que o versículo 4 do Salmo 91 expressa o compromisso e a fidelidade de Deus em ser o nosso escudo de proteção. É a fidelidade do Senhor que nos coloca de pé e nos faz continuar. O verso também afirma que a verdade de Deus é o nosso baluarte, que significa uma torre construída ao longo dos muros de uma cidade, da qual defensores atiram flechas e jogam grandes pedras nos inimigos. A verdade de Deus em suas promessas não é apenas um escudo, mas também uma torre, de onde, sendo fiel a nós, vê o inimigo, o qual não consegue entrar pelo nosso ponto cego. Esse versículo indica dupla segurança. Deus é a nossa torre, nosso muro para nos resguardar de maneira coletiva, e também o nosso escudo, uma peça de proteção individual. Amém? E que você possa continuar ouvindo essas mensagens que são do Salmo 91. E eu tenho certeza que o Senhor estenderá sua mão de misericórdia e bondade para a sua proteção, em nome do Senhor Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, te agradeço, e nesse momento eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor venha agora, estendendo a tua mão de bondade e misericórdia, nos guardar de toda a ação do inimigo,
porque sabemos que ele veio roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida e vida em abundância. Tu és o nosso escudo, tu és a nossa proteção, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. E por isso nós estamos aqui nesse dia de hoje, apresentando ao Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, todos aqueles que nos ouvem, com a certeza, Pai, de que o Senhor está nos guardando de toda a ação do mal. E por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Glória a Deus. Aleluia.